Como é que a gente, então, os homens, a gente pode se prevenir em relação a esse desafio que é o câncer de próstata? Ou a Sim, hiperplasia? sim, a gente sabe que eu puxo sardinha toda vez que tem uma campanha como Outubro Rosa, Novembro Azul, para falar, porque eu sei que tudo vai convergir para mudança com relação a hábitos, né? Então, Uhum. quando a gente fala de saúde, e essa é a minha linha mesmo, e o cuidado que eu tenho, Léo, é de falar sobre isso para colocar isso em primeiro lugar, porque apesar de parecer que as pessoas já sabem, é, na prática mesmo, não é o que a gente vê que a maioria já compreendeu e tomou ali como estilo de vida ter uma alimentação adequada, né? Ter uma qualidade de sono, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, e fazer exercício físico. Então, quando você vai falar de câncer de próstata, de doenças da próstata, a gente sabe que, em primeiro lugar, assim, né, em termos de risco, tá o histórico familiar. Então, assim, isso não tem muito como prevenir, porque se na família já tem casos de homens, principalmente homens que tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, a chance é maior de ter. Mas aí logo em seguida você vai ter ali exposição a alguns, digamos assim, trabalhadores que trabalham com determinados tipos de componentes químicos, podem ter maior chance de câncer de próstata, mas a gente sabe que é a questão do peso que é o maior impacto para os homens com relação ao câncer de próstata. Olha, a gente volta na questão do peso, aí a gente volta a falar aqui. Muita gente tem romantizado essa questão da obesidade. A gente tá falando de saúde, pessoal. A gente tá falando algo que vai muito além da estética. A estética é uma questão bacana, cada um escolhe como quer trabalhar essa questão da estética. Agora, a questão de saúde não tem como a gente negociar. E eu sou assim, Léo, hoje em dia eu tenho uma clareza de que é importante o homem, tanto o homem quanto a mulher, focarem em saberem qual que é a forma física dele, que seria uma forma física, um limite de saúde, né? Claro que isso não tem como ser muito preciso, nem muito objetivo, mas é importante que ele tenha esse conhecimento e essa clareza que precisa ser de tempos em tempos, digamos assim, reavaliada e colocada em xeque. Por quê? Porque a grande maioria tem lá uma ideia do passado, do peso que tinha antes, do peso que tem hoje, e às vezes por estar já há um tempo, por exemplo, um homem que já está com um peso excessivo há 10 anos, por exemplo, ele começa a entender que aquele peso de que ele tinha quando era mais jovem ficou para trás e que é impossível ter aquele peso novamente. Então, o que é fundamental? Ele saber que é uma questão primordial em termos de qualidade de vida. E quando a gente fala qualidade de vida, para o homem, um impacto muito grande é essa questão sexual, a saúde sexual. Então, assim, Uhum. eu acho que isso é o que diferencia um pouco essa campanha, quando a gente fala de homens e mulheres, do Outubro Rosa e agora para o Novembro Azul. A mulher, ela tem uma diferença que ela geralmente é acostumada mais a cuidar, tanto do outro quanto de si mesma. Então, ela tem uma regularidade maior em termos de consultas, ela já entende muitas vezes, a própria mãe leva a filha ao ginecologista, então ela já começa ali desde a adolescência a frequentar o médico. Já o homem, a gente não vê muito isso, né? Você não vê muito o pai levar o filho ao médico. E aí, muitas vezes, o urologista, que é, em tese, um profissional que a maioria dos homens busca após os 40 anos, fica ali, muitas vezes o homem adolescente, ele fica 20, 30 anos sem ter o hábito de procurar um médico, e também por uma questão até cultural, né? Do homem achar que ele está bem, de que ele dá conta, de que ele não tem aquela característica que a mulher tem. E aí um Uhum. outro lado é a questão sexual, que já lógico que isso tem exceções, mas não é uma regra, mas a gente vê muito mais o impacto da saúde sexual no homem muito intenso, né? Então, assim, o homem pode estar com todos os problemas do mundo, mas se a saúde sexual dele tiver ok, isso assim, digamos assim, isso seria o mais importante. Já o contrário também, quando o homem tem algum problema, e quando a gente fala em termos de prevenção, o excesso de peso, ele não leva só ao câncer de próstata, né? A própria função sexual masculina, ela vai ser prejudicada por esse excesso de peso. Então, essa relação, às vezes, não é muito clara para a maioria dos homens. Ele às vezes tem ali uma novidade, digamos assim, uma disfunção erétil, uma impotência, digamos assim, e ele muitas vezes não associa aquele sintoma que ele está tendo com o estilo de vida que ele tem ou com o peso que ele tem. Ele vai logo buscar alguém que resolva o problema dele, porque sem isso ele não vive. Então é algo muito mais impactante, a gente percebe de um modo geral, no homem do que na mulher.